Olá, alunos! Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje daremos sequência, então, ao nosso estudo sobre a histologia. Na aula passada já falamos, o que são tecidos, do que são formados. E hoje vamos falar sobre os 4 tipos de tecido. Então, vamos começar pelo tecido epitelial. Como já falamos na aula passada, o tecido epitelial ele é formado, ele é originado a partir dos 3 folhetos embrionários. É o único tecido que é originário dos 3 folhetos, da endoderme, mesoderme e ectoderme. E o tecido epitelial ele tem como função o revestimento, tanto interno quanto externo, de todos os nossos órgãos, né? Às vezes, muitas pessoas podem se confundir falando, a pele é formada por tecido epitelial. A pele é um órgão também. Então, ela apresenta tecido epitelial, logo ela está revestindo o nosso corpo. Mas a pele não é composta apenas por tecido epitelial. Há outros tecidos ali envolvidos, unidos para formar o órgão pele, O tecido epitelial também vai revestir nossos intestinos e outros órgãos. E, por exemplo, falando do intestino, nosso intestino ele tem essa função de absorver os nutrientes que são ingeridos, Então, o tecido epitelial também, em alguns momentos, tem essa função de absorção. E também uma função de secretar, secretar substâncias como hormônios, suor, a saliva. E a gente vai ver, porque o tecido epitelial, nós temos 2 tipos, o de revestimento e o tecido epitelial glandular. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Agora, no geral, a gente precisa saber que o tecido epitelial, as células que formam esse tecido, elas são justapostas. E o que isso quer dizer? Isso diz que elas estão bem unidas, muito próximas umas das outras. E com isso, a gente pode olhar aqui na imagem, as células bem grudadinhas umas nas outras, não tem um espaço entre elas. E o que isso nos representa também? Que existe pouca matriz extracelular. Lembra que a gente falou na aula passada que matriz extracelular, ela fica entre as células, Tem diferentes funções ali de preenchimento, de aderência, ela está entre as células. Porém, no tecido epitelial, ela é pouco presente, porque essas células estão muito unidas, justapostas. Outra característica muito importante do tecido epitelial é que ele é avascularizado. O que isso quer dizer? Que não tem vasos sanguíneos ali que passam por eles, Alguns até têm pouquíssimos vasos sanguíneos, mas no geral a gente fala que ele é avascularizado. Aí você vai me perguntar, tá, mas se essas células não são irrigadas por sangue, como elas recebem nutrientes, recebem oxigênio? Então, vamos olhar essa imagem aqui do lado. Então, a gente tem um tecido epitelial, aqui, toda essa primeira parte, com as células todas unidas. Logo embaixo, a gente tem o que nós chamamos de lâmina basal, que é essa parte aqui branquinha, Essa lâmina basal ela é composta por macromoléculas e ela vai trazer um limite entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, que vem logo aqui embaixo. O tecido conjuntivo ele é rico em vasos sanguíneos. Então, é através do tecido conjuntivo que o tecido epitelial vai ter acesso ao oxigênio, aos nutrientes. E como ocorre esse transporte do tecido conjuntivo para o tecido epitelial? Então, o tecido conjuntivo ele é rico em oxigênio e nutrientes. O tecido epitelial ele é pobre tanto em oxigênio quanto em nutrientes. Então, o que vai ocorrer é essa passagem, por difusão do meio mais concentrado, em oxigênio e nutrientes, para o meio menos concentrado. Então,
quem alimenta, digamos assim, o tecido epitelial é o tecido conjuntivo que faz limite com ele. Tudo bem? Aqui nós vemos, né, uma outra imagem de um tecido epitelial, né? Então, aqui nós temos as células. Então, essa partinha preta aqui, ó, toda, é a divisa, né, entre as células, ó, aqui outra célula. Então, a célula 1, vou colocar aqui assim, 1, a célula, 2, e vamos dizer a célula 3, tá? Então, essa aqui é a parte onde está ocorrendo a ligação entre essas células, e aqui a ligação com a lâmina basal, certo? E aí a gente tem algumas junções que têm diferentes funções. Então, a gente tem aqui a junção oclusiva ou junção de oclusão. Ela tem como função bloquear a entrada, né, o trânsito de substâncias por entre as células. Então, ela fica aqui, ó, obstruindo essa passagem, né, do meio, para que não entre nada aqui entre essas células, né, porque essas células precisam estar bem unidas. Outra junção, né, que tem entre essas células é a junção aderente e também os desmossomos, que eles têm a função, tanto a junção aderente como os desmossomos, de unirem as células. Tá vendo que estão ligadas aqui, por exemplo, da célula 2 na célula 3, da célula 1 na célula 2? Elas têm essa função de aderência, de ancoragem, né, de grudar essa célula a outra. Temos também a junção comunicante ou gap, né? Elas intermediam a comunicação entre as células. Então, é por este caminho aqui, né, pela junção comunicante ou gap, que vai ter o trânsito de substâncias entre o citoplasma. E aqui embaixo nós temos os hemidesmossomos. Por que hemidesmossomos? Porque hemi seria meio, né? Qual que é a função do desmossomos? Unir as células, aderência entre as células. O hemidesmossomos é a aderência entre as células do tecido epitelial e a lâmina basal. Correto? Então, é importante saberem essas junções, né? Já que essas células vão ficar bem pertinho e tem que estar bem unidas umas às outras. Como a gente já tinha dito, né? O tecido epitelial tem dois tipos diferentes. O tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. Agora nós vamos falar especificamente sobre o de revestimento. Então, como já falamos, esse revestimento ele é interno e externo. E neste tecido ocorre muita mitose. Por quê? Porque essas células precisam estar sempre se renovando. Elas estão em atrito, né? Elas estão revestindo um órgão, elas estão revestindo, né? No caso da pele, elas estão revestindo o nosso corpo. Querendo ou não, né? Essas células elas precisam estar em constante renovação. A gente ouve falar e sabe, né, das células mortas, quando a gente vai, né, tomar banho, esfrega o corpo, milhares de células ali estão mortas e saem, né? E lógico que precisam ter outras no lugar para recompor o que foi perdido, repor, né, o que foi perdido. Então, há muita mitose nessas células do tecido epitelial de revestimento. E a gente classifica, então, o tecido epitelial de revestimento através dos números de camadas que este tecido tem e também pela forma das células. E aí, para a gente dar um nome a este tecido, a gente sempre vai usar, né, tecido epitelial, aí o número de camadas e a forma das células. Mas vai ficar mais claro depois que vocês conhecerem, então, essas nomenclaturas para número de camada e forma da célula.
Mas lembrar que eu sempre vou ter que falar tecido epitelial, a classificação sobre o número de camadas e a classificação de acordo com a forma das células. Tudo bem? Então, primeiro vamos falar sobre o número de camadas. O tecido epitelial, quando ele tem o epitélio simples, né? Ele tem apenas uma camada. Olhem aqui, uma célula ao lado da outra, todas aqui encostadas, né? Tocando a lâmina basal. Então, é tecido epitelial simples, uma única camada. Eu tenho tecido epitelial estratificado, que ele tem duas ou mais camadas. Vejam, né, que uma camada encosta na lâmina basal, porém a outra camada está sobre uma camada de células epitelial. E aí poderiam ter outras, enfim, diversas camadas. Então, aí eu tenho tecido epitelial estratificado, mais de duas ou mais camadas. E eu tenho o tecido epitelial pseudoestratificado. O que quer dizer esse pseudo? É um falso estratificado. Parece que ele tem mais de duas camadas, né? Duas ou mais camadas, mas ele não tem. Observem aqui, né? A lâmina basal. Todas as células deste meu tecido, eles encostam, eles tocam a lâmina basal. Porém, os núcleos dessas células, eles estão em posições diferentes, eles não estão alinhados, o que dá a impressão de ter duas camadas, três camadas. Mas não, é uma única camada. Então, é chamado de tecido epitelial pseudoestratificado. Certo? Então, essas três classificações referem-se ao número de camadas. Agora a gente vai falar sobre o formato dessas células. Então, quando eu tenho células achatadas, olha só, né? Essas células, aqui eu tenho a lâmina basal e essa parte aqui é o tecido conjuntivo. Estou falando só dessa partinha aqui de cima, né? Então, aqui eu tenho células achatadas. Quando as células são achatadas, eu chamo de pavimentoso. Então, aqui eu tenho um tecido epitelial pavimentoso simples, que é o formato dessas células e o número de camadas. Posso falar tecido epitelial simples pavimentoso. Olha aqui ao lado, eu tenho várias camadas de célula do tecido epitelial. E essas células são achatadas, então é um pavimentoso, células achatadas. E quando eu tenho mais de uma camada, estratificado, certo? Olha lá, agora vamos falar outro formato. Cúbico. Essas células têm o formato de um cubo, como se fosse um cubo de gelo, né? Observem aqui. Tenho só uma camada, então, simples. Prismático. Podemos encontrar também com o nome de cilíndrico. São essas células mais alongadas. Vocês conseguem observar a diferença, né? Entre o pavimentoso, o cúbico, o prismático. O formato das células, ela altera dependendo do jeito, né, delas e das funcionalidades que elas vão ter. E eu tenho uma única camada, simples. Temos também aqui um tecido epitelial, observem, né? Ele cilíndrico, formato das células, e pseudoestratificado. Por quê? Olha lá, uma célula tem um núcleo mais baixo, outra em cima, dá a impressão que eu tenho mais de uma camada de célula, então pseudoestratificado. E temos também o tecido epitelial de transição. Transição ocorre quando essas células aumentam ou diminuem de tamanho, dependendo do órgão, né, da distensão do órgão.
Vamos pensar na nossa bexiga. A bexiga, ela armazena ali a urina, né, que será eliminada. Quando ela aumenta de tamanho para comportar maior quantidade de urina, o que acontece com essas células? Diminuem de tamanho. E quando a bexiga esvazia, essas células retomam seu tamanho maior. Então, é transição. Tudo bem? Então, vamos olhar aqui nessa imagem. Primeiro, a gente vai olhar aqui o epitélio formado por uma camada de célula. Então, simples, correto? Temos o pseudo-estratificado, porque ele tem uma camada só de células, porém, né, os núcleos estão em diferentes lugares, não estão alinhados, aparentando ter mais de uma camada de célula, por isso eu chamo de pseudoestratificados. E onde eu encontro esse tipo de tecido epitelial? Nas fossas nasais, nas traqueias, nos brônquios. Este aqui, pseudoestratificados, a gente pode olhar aqui em cima, né, dessas células, apresentam cílios, né, são importantes aqui onde se encontram, né, para a captação do oxigênio, das impurezas, enfim, para N funções. Opa! E aqui a gente vê uma imagem, então, desse tecido pseudo-estratificado. A gente pode olhar aqui os núcleos, né? Se a gente não se atentar a essas células, dá a impressão que são duas, uma em cima da outra, né? E não, é um tecido pseudo-estratificado. Temos aqui o tecido simples pavimentoso, então é uma única camada de células achatadas. Onde eu encontro esse tipo de tecido? Nos alvéolos pulmonares, nos revestimentos dos vasos sanguíneos e linfáticos. Então, a gente pode observar aqui nessa imagem, aí do lado esquerdo, né, os núcleos alinhados, formando, então, o tecido epitelial simples pavimentoso. Temos o tecido epitelial simples, cúbico, então é uma camada só, né, de células cúbicas. E elas estão presentes nos túbulos renais, olha aí, né, o formatinho do cubo, uma única camada, a gente consegue observar. Temos o simples prismático, uma única camada de células alongadas. Estão presentes no estômago, olha aqui, a gente consegue ver nessa imagem também células mais alongadas, né? Uma única camada. A gente não pode confundir, né, esse simples prismático com pseudo-estratificado. Vocês viram as imagens, eles são bem diferentes, estão em locais diferentes no nosso corpo também, mas as células são mais alongadas, né? A aparência é essa, né? Aqui nós temos, então, os epitélios formados por várias camadas de célula, então estratificado, né? Olha quantas camadas eu tenho aqui. Nesse caso, tenho várias camadas de células achatadas. Então, é um estratificado pavimentoso, né? Estratificado de muitas camadas e pavimentoso porque as células são achatadas. Onde eu encontro este tecido? Na pele, na boca, no esôfago. Olha aqui essa foto, né, de um tecido epitelial estratificado pavimentoso. Temos o tecido estratificado de transição, né, na bexiga urinária, como eu já havia dito para vocês, que essas células podem aumentar ou diminuir, né, então por isso estratificado de transição, a gente pode observar. E o estratificado prismático, que eu tenho várias camadas de células mais alongadas e é encontrado então na uretra. Tudo bem? Então, essas são as classificações do tecido epitelial de revestimento.
Agora vamos falar sobre o tecido epitelial glandular, que está presente e formam as nossas glândulas, que são responsáveis pela secreção de hormônios, suor, saliva, né? Glândulas sebáceas. Então, elas são responsáveis pela secreção. E esse tecido epitelial glandular, ele vai ser classificado de acordo com o número de células que ele apresenta. Então, ele pode ser unicelular, quando tem apenas uma célula, como algumas glândulas presentes no estômago, ou multicelular, como as glândulas salivares, o pâncreas, né? Então, a gente tem essas glândulas unicelulares de uma célula só ou multicelulares com muitas células. Também é classificado de acordo com os tipos de glândula e a forma da liberação da secreção. E agora nós vamos ver esses tipos de glândulas. A glândula ela pode ser exócrina, a gente tem que lembrar sempre que é para fora, né, de sair. Então, exócrina, porque secreta substâncias através de ductos. Isso é muito importante vocês lembrarem. Esses ductos são como canos que vai levar essa secreção da glândula para fora, né? Para fora do corpo ou para dentro de cavidades, mas não no vasos sanguíneos. A glândula exócrina ou vai eliminar, né, secretar essas substâncias para fora do nosso corpo ou em alguma cavidade, e não nos vasos sanguíneos, na corrente sanguínea. São exemplos as glândulas sebáceas, sudoríparas, né, o suor, lacrimais, salivares, mamárias, estão liberando para fora do corpo. Glândulas endócrinas, endo para dentro. Então, elas não possuem ductos, não possuem esses caninhos, né? Os ductos, lembrem disso. Porque essa secreção ela vai ocorrer dentro dos vasos sanguíneos. E os vasos sanguíneos que vão levar esses hormônios para diferentes locais do nosso corpo. São exemplos de glândulas endócrinas: a hipófise, a tireoide, os ovários. E temos as glândulas mistas, que elas podem ser endócrinas ou exócrinas, como é o caso do pâncreas, tá? Então, aqui a gente vê, né, a formação dessas glândulas. Glândulas são tecidos epiteliais, então é formada a partir do epitélio, né? Então, olha lá, é lâmina basal, tecido conjuntivo. Essas glândulas, então, elas vão se formar e quando ela é uma glândula exócrina, né? A gente vê aqui a glândula exócrina, a gente tem o ducto que leva, então, a secreção que é formada aqui para fora. Já quando é uma glândula endócrina, a gente vê que não tem este canal para levar a secreção, né? A gente vai ter os capilares sanguíneos e eles serão os responsáveis para levar o produto, né, os hormônios formados dentro dessa glândula para a corrente sanguínea que vai levar para o restante do corpo. Então, aqui outra imagem também, né, das glândulas exócrinas, né, a gente vê aqui os ductos, e as glândulas endócrinas, que encaminham sua produção, sua secreção através dos vasos capilares. E podemos classificar também o tecido epitelial glandular de acordo com sua secreção. Então, ele pode ser uma glândula holócrina, ou seja, ela perde todo o citoplasma junto com a secreção, né, que ela libera. Por exemplo, as glândulas sebáceas. Merócrina, não há lesão celular, só se libera o que foi produzido, o hormônio produzido, a secreção produzida, né? Como o exemplo, o pâncreas e as glândulas salivares. As glândulas salivares não perdem seu citoplasma, só liberam a saliva produzida. E apócrinas,
que é a perda parcial do citoplasma, como as glândulas sudoríparas. Então, holócrina, perda total. Merócrina, não há lesão. E apócrina, perda parcial do citoplasma. Então, aqui a gente vê, né, holócrina, que ó, célula em desintegração, ela tem a perda total do citoplasma, forma-se uma nova célula. Merócrina, nada acontece com a célula, ela fica intacta, só é liberada a secreção. E apócrina é uma perda parcial do citoplasma junto com a secreção. Tudo bem? Pessoal, tecido epitelial a gente vai encerrar por aqui, mas ainda tem os vídeos sobre o tecido conjuntivo, muscular e nervoso. Então, assistam na sequência para depois fazer as atividades. Em casos de dúvidas, estou à disposição. Até mais!